Sociedade anônima, vamos falar sobre o que muitos consideram como o último dos degraus, né, nas etapas de crescimento da empresa, é a sociedade anônima. Vamos falar sobre vantagens, desvantagens e características dessa empresa, né? Quando geralmente você está falando de empresas grandes, empresas multinacionais, empresas que têm uma atuação, né, ou mesmo atuação nacional, que são com muitos funcionários, com grande faturamento, geralmente a gente está falando de sociedade anônima, né? As empresas mais conhecidas. E esse tipo de empresa, ela é caracterizada principalmente pelo fato de ter acionistas, né? Então, no caso da empresa limitada, que a gente falou nas primeiras aulas, a empresa limitada, ela é constituída por cotas, não temos os cotistas. No caso da sociedade anônima, temos as ações, então temos os acionistas, tá certo? Então, o capital financeiro da empresa é dividido por ações. A sociedade anônima, ela é regulamentada há um bom tempo, né, a Lei 6.404 de 76, e ela tem uma série de requisitos, né, uma estruturação bem complexa que você tem que atender, né? Por exemplo, normalmente ela é constituída por uma Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e uma diretoria. Então lembro que nas primeiras aulas a gente falou, né, da limitada não ter necessidade do Conselho Fiscal. Agora, na sociedade anônima, a gente vê aí a necessidade do Conselho Fiscal, né? Até como por uma questão de trazer mais segurança jurídica para os diversos acionistas. Geralmente são vários acionistas envolvidos, geralmente acionistas, quando a gente está falando de sociedade anônima que está com capital aberto na bolsa, esses acionistas muitas vezes não têm acesso direto ali em todo o tempo para o pessoal da empresa. Então eles têm que ter uma certa segurança jurídica, uma certa estruturação de dados para que eles possam, né, ter segurança daquele investimento. Então, a sociedade anônima também são conhecidas como companhias, ou aquele CIA, né, ou SAs, e elas são regulamentadas pelo Estatuto Social, que também é um outro paralelo que a gente faz em relação à limitada. Então, na limitada a gente tinha o contrato social, aqui a gente está falando do Estatuto Social, né? Então, para a limitada temos as cotas, na sociedade anônima a gente tem as ações. No caso da sociedade limitada, a gente tem o contrato social. No caso da sociedade anônima, a gente tem o Estatuto Social. E quais são as vantagens da sociedade anônima, né? Principalmente é o recebimento de investimento. Então, por exemplo, startups que, né, precisam ali de um capital inicial, um investimento muito grande de início para ter aquele crescimento exponencial após o MVP bem sucedido, talvez seja uma opção vantajosa a sociedade anônima. Então, talvez você aí tenha uma ideia de empreender na construção civil que não seja necessariamente relacionado à construção, ao projeto, ao laudo, mas a ideia de um software, um procedimento novo dentro da construção civil, enfim, uma ideia mais relacionada a um segmento de startup, talvez seja uma possibilidade de você, né, montar um MVP, ser bem sucedido no MVP e talvez, né, já iniciar de fato com uma SA, né? Não necessariamente você tem que passar por todos os degraus, às vezes um degrau, isso é uma analogia, tá, gente? Não necessariamente ter um pior ou um melhor, né? Geralmente é como é que é visto no mercado em termos de tamanho de empresa, mas talvez seja uma possibilidade você já iniciar com uma SA, estruturar todo um padrão ali de prestação de contas para você conseguir angariar investimentos logo de início. Então, a principal vantagem é essa estruturação da sociedade anônima para recebimento de investimentos. E desvantagens, né, como já deve estar desconfiando, é a estrutura mais complexa, mais custosa, né? Você tem ali uma série de conselhos, de estruturas que você tem que atender para trazer segurança jurídica aos acionistas. Então isso envolve mais burocracia também, tanto para a criação quanto para a operação da empresa, e não permite acesso ao Simples Nacional. A gente vai iniciar logo as aulas sobre tipos de tributação, e um dos tipos de tributação mais vantajosos, geralmente com menor percentual de imposto e com mais facilidades, é o Simples Nacional, e a sociedade anônima está impossibilitada de participar do Simples Nacional. Então isso é uma desvantagem, você não tem essa opção na sociedade anônima. E a sociedade anônima, ela pode ser de capital fechado ou de capital aberto, né? Capital fechado, as bolsas ali não ficam disponíveis na Bolsa de Valores, por exemplo, elas são negociadas ali dentro dos sócios da empresa, né, os acionistas da empresa. É algo mais
interno ali, não está aberto ao público. E de capital aberto, né, como o próprio nome fala, está aberto ao público, está ali na Bolsa de Valores, tem maior possibilidade de mais pessoas estarem participando ali de investimentos na empresa. Então, esse é o paralelo que a gente gosta de fazer em relação à limitada a SA, que são essa é a questão dos acionistas versus cotistas, né? Acionistas na SA e cotistas na limitada, e a questão do estatuto social na SA e contrato social na limitada. Então, limitada também acaba sendo mais simples, não que seja super simples de você ter uma empresa limitada, mas de certa forma é bem menos complexo, bem mais simples do que uma empresa de uma sociedade anônima, né? Tem toda uma estruturação envolvida na sociedade anônima que você tem que entender, você tem que estruturar para você estar enquadrado ali e poder passar segurança para os seus acionistas. Beleza? Então, última aula aí sobre tipos de empresa. Espero que você, né, tenha ali identificado qual que seja mais vantajosa para você. A gente posteriormente vai dar a nossa dica ali do que a gente sugere em termos de evolução de empresa, como começar e como evoluir dependendo se você queira ter um sócio ou não. Beleza?